É com grande prazer e alegria, mais uma vez, com um grande privilégio que eu me sinto nesse momento de estar aqui diante da sua presença através dessa emissora, para podermos meditar na santa e poderosa Palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para você nessa tarde, então preste bem atenção nessa mensagem, nesse momento. Eu tenho certeza que você vai sair regozijando, porque Deus tem algo para você, o nosso eterno Deus. Você pode estar abrindo a sua Bíblia no Primeiro Testamento, no livro de Salmos, Terrilim, Salmos, capítulo de número 30, ou melhor dizendo, Salmo não tem capítulo, foi um erro meu, mas Salmo de número 30, dos versículos 4 e 5, Salmo 30, os versículos, melhor dizendo, versículo 3 e 4, versículo 3 e 4 do livro de Salmo. Acompanhe juntamente comigo nesta hora através da sua Bíblia. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. E eu vou ler mais o versículo 5 também, que nos diz: porque a sua ira dura um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Eu só quero repetir o finalzinho desse versículo de número 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É maravilhoso quando nós vemos o salmista Davi, que é a quem é atribuído este Salmo 30, ele cantando, essas maravilhas ao Senhor. E ele diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Então, logicamente, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós estamos reunidos, principalmente nos cultos, não que o culto tenha que ser somente do louvor, mas o louvor ao nosso eterno Deus, ele faz parte do nosso culto. Não podemos cultuar a Deus sem os louvores. Os louvores fazem a parte também do nosso culto, em que nós oferecemos ao nosso eterno Deus. Diferente até mesmo do culto que os judeus celebravam, porque logicamente quando eles iam para cultuar, eles sempre levavam algum animal, alguma ave, para que houvesse o sacrifício, para que fosse derramado o sangue, e no meio de todo aquele culto, de toda aquela apresentação, dos louvores também que haviam, eles sacrificavam ali. Mas depois Paulo vem instruindo, quando acabou-se o sacrifício, Paulo vem instruindo o quê? Que nós, para cultuarmos a Deus, que é o nosso culto verdadeiro, o culto racional que a Bíblia nos traz, o culto autêntico, o culto do raciocínio, da razão, é nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, disse Paulo. Então, quando nós cultuamos a Deus, logicamente, nós não estamos mais trazendo, nos momentos, nós não trazemos mais o animal para o sacrifício, a ave para o sacrifício, para que seja sacrificado pelo sacerdote, para que o culto possa ser completo. Não, Paulo nos explica que é a nossa presença, é o nosso objetivo, é o nosso esforço, é tudo aquilo que nós passamos durante o dia, na nossa trajetória até a casa do Senhor. É o momento em que nós chegamos e que nós adentramos, e a Bíblia, as Santas Escrituras nos diz que nós devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor, quer dizer, ficarmos atentos, nós ficarmos com o objetivo da verdadeira adoração, quando nós chegamos para cultuarmos ao nosso Deus, quando nós nos reunimos, quando a congregação ela se reúne com seus membros para cultuar, quando a igreja se reúne nos templos, porque as pessoas costumeiramente chamam errado o local, o local físico do culto, que chamam de igreja. Não,
é o templo, né? É lógico que a razão social, ela é uma igreja, e nós também, eu faço parte da igreja, eu sou a igreja do Senhor Jesus, você é a igreja do Senhor Jesus. O local onde nós nos reunimos para cultuar são os templos de adoração ao nosso eterno Deus, e as pessoas costumeiramente, né, aprendem errado e chamam, olha, ali está a igreja tal, fui à igreja tal, vim da igreja tal, né, vou para a igreja tal, estava cultuando na igreja tal. Não, ele estava cultuando no templo da igreja tal e tal, né? Ele, como igreja, estaria cultuando, e é o que nós estamos, ou sempre nós comparecemos para prestar o nosso culto. E o salmista disse, olha, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, né? Então, quando nós buscamos verdadeiramente a santificação, a purificação de nossas vidas, segundo o que a palavra do eterno Deus nos diz, nos informa, né, corrigindo o nosso caminhar, o nosso andar, para que nós venhamos fazer somente aquilo que é do agrado do nosso eterno Deus. Para isso nós temos a bússola, para isso nós temos, né, a bula, para isso nós temos o meio aqui, o código de regras, para que nós possamos servir melhor ao nosso Deus. Não estamos ao léu, o nosso Senhor não nos deixou ao léu para cada um fazer o que quer, não, né? Nós temos um modo de comportamento nesse mundo, não somente nós para com o nosso Deus, mas também um comportamento que a Bíblia nos diz entre nós e o nosso semelhante, né? Então, há um relacionamento. O Senhor, Ele deixa um código de regra para nós, que são as escrituras sagradas, os livros que formam, né, hoje uma Bíblia só num volume. Antigamente a dificuldade que eles tinham, né, o próprio livro de Salmos, ele era dividido em 5 volumes, né, em 5 rolos, de tão grande que ele não dava para caber um rolo só, ficaria dificultoso até para se achar e para se ler. Então dividiu-se em 5 rolos. Então, antigamente era difícil você ter consigo, ou trazer, ou caminhar tudo aquilo que o Senhor queria. Hoje não, hoje é fácil. Você tem dentro do celular, do computador, né? Você tem na própria Bíblia Sagrada, escrita aqui, pequenas, em volumes pequenos e grandes, né? Assim como nós queremos e podemos fazer. Então nós podemos caminhar com todo o código do Senhor para as nossas vidas, com todas as regras. E para buscar, ele diz, olha, vocês que são santos, cantai ao Senhor, né? Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvar ao Senhor, fazer cânticos de louvores ao nosso Deus, nós que somos santos, que buscamos a santificação, que buscamos a purificação, que buscamos a perfeição. Ainda, logicamente, estamos longe de uma perfeição, porque nós sabemos que na realidade, se chegarmos à perfeição, não podemos viver nesse mundo, porque a perfeição de nossas vidas para com Deus está inversamente proporcional ao nosso corpo, né? Então, enquanto existirmos nesse corpo, nós não conseguiremos ser perfeitos ao nosso eterno Deus. Porém, nós temos a possibilidade de estar caminhando, de estarmos nos esforçando para sermos melhor. Quer dizer, santificar a nossa vida. O que é tornar-se santo? O que é santo, né? O que é santo? Santo quer dizer separado, consagrado. Aquilo que foi consagrado, aquilo que foi separado a algo. E logicamente, quando nós falamos da religião, do nosso eterno Deus, do nosso Criador, o que é ser santo? É aquilo que está separado das coisas que não o agradam, para estar consagrado para Ele, para o nosso eterno Deus. Então, santificar a nossa vida, ou nos tornarmos santos, é uma busca constante, diária. O próprio Senhor Jesus falou que a nossa salvação, ela é obtida à força. Quando nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, naquele momento nós temos a certeza e a garantia de que nós estamos salvos. Mas agora, para permanecer a nossa salvação em nós precisamos lutar, nós precisamos estar contrariando a nossa própria vontade naquilo que ela desagrada ao nosso Senhor, segundo o que Ele já deixou determinado, segundo as próprias regras que Ele impôs para as nossas vidas. Então, nós chegarmos
né, na presença do Senhor e procurarmos estar diante do nosso Senhor, tirando de nossa vida, né, limpando a nossa vida, santificando, purificando, consagrando a nossa vida para o Senhor, isso ele então chama de santos, quer dizer, aqueles que estão procurando uma vida separada daquela vida que ele tinha anteriormente, quando ele não conhecia, quando ele não procurava obedecer, quando ele nem sabia o que o seu Deus queria da sua vida, mas agora sabedor disso, né? As pessoas que precisam chegar até o Senhor, eles precisam de uma diferenciação. Nós vemos na palavra de Deus que quando o Senhor se revela a Moisés ali na sarça, né, naquela planta do deserto, que ela ardia em chamas e não se consumia, quando o Senhor fala com ele através daquela sarça, se manifesta para ele através daquele fogo, né? Até como o relacionamento aí do nosso programa Semeadores de Fogo, para saber que o Senhor e o Espírito Santo têm uma revelação de fogo, mesmo no Pentecostes, né? Quando se manifesta em línguas de fogo sobre as cabeças daquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, né? Tem um relacionamento com o fogo, então ele se manifesta ali. E ele diz para Moisés: olha, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, né? Então o Senhor exigia a santidade ali de Moisés naquele momento, naquele deserto, naquela terra do deserto, talvez, ou um solo pedregoso, mas no entanto o Senhor falou: essa terra é santa. Então você tira a sandália dos seus pés, porque ela pode atrapalhar, né? Porque nós sabemos que com os calçados nós não sentimos o solo. E se o solo é santo, o calçado vai nos impedir de nós estarmos em contato direto com aquilo que é sagrado. E isso nos demonstra o quê? Que na realidade nada pode nos impedir de chegarmos na presença de Deus. Então as coisas poderão muitas vezes estar nos impedindo de nós estarmos na presença do Senhor. O que, por exemplo? O nosso pecado. O que é pecar? É errar o alvo. Quando nós estamos errando, quando nós não estamos obedecendo, então nós estamos longe da santificação, estamos separados de nosso Deus. Então há um impedimento, como havia o impedimento da sandália ali de Moisés, que impedia que ele tocasse no solo santo, e o Senhor queria que ele tivesse o contato com aquele solo, porque a presença do Todo-Poderoso naquele momento tornou aquele lugar santo, e a sandália ela iria atrapalhar o contato entre o ser humano, entre o Moisés ali, o homem Moisés, com o seu eterno Deus. Então ele diz: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Havia uma necessidade de que Moisés entendesse que ele precisaria ter um contato melhor com o seu Deus, que nada poderia atrapalhar o contato com o eterno Deus, né? Logicamente que nós não vamos agora entrar, né, podemos até fazer isso se quisermos, né, mas não é necessário entrarmos nos templos para adorarmos a Deus e vamos entrar no templo, né, descalçados, porque não é assim que o Senhor ele determinou. Se ele determinasse, havia sim necessidade de nós descalçarmos os nossos pés quando viéssemos para adorar o Senhor no seu templo, mas não há essa necessidade, não há essa precisão, porque assim ele não determinou. Apenas ele quis deixar essa mensagem para Moisés: olha, Moisés, nada pode atrapalhar o meu contato contigo. E assim mesmo para nós devemos saber que para sermos santos, nada pode atrapalhar o nosso contato. E Davi diz: olha, cantem, né, ao Senhor, louve ao Senhor, vós que sois os seus santos, celebrai a memória da sua santidade, né? Então nós temos que celebrar, nós temos que estar cultuando, né? A celebração aqui seria a prestação de um culto, que hoje para nós é o culto racional, é o culto do raciocínio, é o culto do entendimento, né? Não é um culto em que as pessoas estão em transe, não, e não sabem o que estão fazendo, como alguns lugares tentam adorar a Deus dessa maneira. Não é dessa maneira que se cultua a Deus. O Senhor nos quer totalmente conscientes na sua presença. O Senhor quer o louvor que parta verdadeiramente da nossa alma. O Senhor quer aquelas pessoas que poderiam não estar naquele local, que poderiam não estar reunidos naquele templo, naquele local junto com a igreja para adorar,
mas lutaram contra si mesmo, lutaram contra tudo que veio sobre eles, porque o reino dos céus é ganho à força, disse Jesus, e aí eles estão lá. É esse louvor, é essa adoração, é essa celebração verdadeira que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso nos chama de santo, porque nós não somos ainda totalmente perfeitos, mas a santidade está em nós. Por quê? Porque a presença de Deus habita em nós através do Espírito Santo, muito mais do que nos tempos de Davi. Somos mais privilegiados do que ele, do que eles foram na sua época, porque após a visita do Espírito Santo para nós, através do Pentecostes, do dia do Pentecostes, que nós tivemos aí a manifestação, o derramamento do Espírito Santo. Hoje nós sabemos que hoje o Espírito Santo, Deus habita em nós através do Espírito Santo, que está em nossa vida, que está naqueles que recebem a Jesus como seu Salvador, único e suficiente. O Espírito Santo faz parte dele. Então nós cultuamos a Deus e nós buscamos então a santidade para agradar a Deus, agradar o Espírito Santo, porque ele pode ser entristecido, sim, A Bíblia nos relata: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então nós sabemos que o Espírito Santo habita nos verdadeiros adoradores, naqueles que buscam a verdade, que buscam prosseguir, que buscam fazer um culto especial ao seu Deus. Por isso Davi diz: olha, cante ao Senhor, vós que sois santos, celebrai a sua santidade. Quer dizer, celebrar a santidade do Senhor, porque Ele é santo, e o lugar que Ele está é santo, e nós precisamos buscar a santidade para encontrarmos um dia com o nosso Deus. Mas ainda importante para as nossas vidas é o que ele fala aqui no versículo de número 5. Ele diz: olha, a sua ira dura só um momento, Graças a ira do Senhor ser tão curta, é que nós estamos vivos, Porque a sua misericórdia nos alcança aqueles que chegam até os seus pés, aqueles que buscam, aqueles que procuram a misericórdia do Senhor, vem sobre nós, A sua ira é curta, e a sua misericórdia então para aqueles que se voltam a Ele, ela deixa de existir, para que a misericórdia do Senhor venha sobrepujar em nossas vidas. Por isso ele completa dizendo: no seu favor está a vida. Você quer obter favor do Senhor? O favor do Senhor é a vida. É isso que Ele vai dar verdadeiramente. Mas você pode dizer comigo: para mim eu vivo bem, eu tenho saúde, não tenho problemas, não tenho enfermidade, não tenho doença. Olha, mas eu respondo para você: e você chama isso de vida? 100 anos, 100 e poucos anos, você chama isso de vida? Logo, podemos não estar mais aqui e podemos chamar de vida. Vimos aí, durante a semana, pessoas, com tenra idade, nem um mês de vida, já passando para a eternidade. É lógico, foi com o Senhor, isso é o que importa, mas nós sabemos que não temos, então, muito tempo para viver aqui, não podemos chamar de vida, porque o Senhor Jesus disse que nos daria vida, e nos daria vida em abundância. É essa vida que Ele está falando aqui, que no seu favor está a vida. A vida aqui nesse mundo, ela é curta, por mais que nós possamos viver, ela é muito curta em comparação com uma eternidade. O que é eterno? Não tem fim. Em comparação com quem não tem fim, essa vida que nós vivemos aqui é muito curta. Mas Ele nos promete então a vida eterna. No seu favor está a vida eterna. Está a vida eterna para mim, para você, para todos aqueles que têm aceitado, recebido Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que poderão ter as suas vidas transformadas diante da presença de nosso Deus. E você que está aí, pode hoje mesmo ainda, você que não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já tomou essa decisão, mas está parado, desanimou, parou no meio do caminho, não quer mais seguir, algo aconteceu em você e você não está mais querendo seguir os caminhos, os passos de Jesus Cristo. Não faça isso. Ele tem favor de vida para você. Ele tem vida, e eu tenho certeza que você não tenha a plena e total alegria, por mais que você procure se divertir nesse mundo. A diversão carnal não nos traz a felicidade eterna. Somente a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos dá garantia de uma vida eterna, é que vai trazer para mim, para você, a grande felicidade.
e somente para o futuro, não. Ele ainda diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Além de nós termos a vida eterna prometida pelo nosso eterno Deus, através de Jesus Cristo agora, como nosso Salvador, nós temos ainda para os nossos dias, enquanto nós estamos passando, que eu não vou nem chamar de vida, né, porque é tão curta em comparação à eternidade, porque vida abundante é só na presença perfeita para com o nosso Deus. E nós estamos aqui, né? Não sabemos até quando, mas quando passarmos para a eternidade, aí sim será vida na presença do Senhor, para aqueles que procuraram ter uma vida verdadeira, viver um momento especial para com o seu Deus, né? Mas ainda temos alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega no amanhã. Para aqueles que servem a Deus e choram durante a madrugada, choram durante a noite inteira vão chorar, mas pela manhã eles vão estar alegres, porque a resposta do Senhor virá ainda para esse momento que nós estamos aqui, para o momento que nós estamos passando por aqui. Ainda há alegria, a promessa de Deus para a sua vida, mas o mais importante é a vida que Ele nos dá, é a vida que Ele nos promete, é a vida que nós vamos ter com Ele, aqueles que o aceitarem, que procurarem ser santos, viver uma vida separada para estar com Ele na eternidade. Aproveite isso. Receba Jesus como seu Salvador. Se você está afastado, volte ao caminho. A ira do Senhor só dura um momento, né? Só dura um momento, mas no seu favor está a vida, e Ele quer dar a vida para você. Ele quer completar a sua vida e a sua alegria, assim que o eterno Deus, através do Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém. Agora que você já